Olá, quer saber mais sobre o que é a meia-vida do fator na profilaxia? Então assiste esse vídeo. Olá pessoal, meu nome é Francisco Careta, eu tenho hemofilia A grave. Nós vamos começar uma série sobre passos na profilaxia. Então vão ser vários vídeos que a gente vai abordar algumas coisas sobre a profilaxia na hemofilia. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o que é meia-vida. E antes de falar sobre o que é meia-vida, então para a gente dar um contexto geral da profilaxia e da importância de algo que a gente precisa dizer, então vamos ver algumas coisas que na verdade muita gente já sabe, outras não, mas para entender do complexo geral, a gente tem que falar disso daqui. Então vamos lá. Sobre risco de sangramento, a gente sabe que a hemofilia ela é classificada em hemofilia leve, moderada e hemofilia grave. E o que nós temos aqui sobre risco de sangramento, geralmente nós temos hemofilia leve, geralmente tem um baixo risco de sangramento. Hemofilia moderada tem um risco de sangramento maior do que a leve, mas a hemofilia grave geralmente é que sangra mais. E a gravidade da hemofilia está relacionada com a quantidade de fator que nós temos ativo na nossa circulação. Então, quem tem menos de 1% é grave, quem tem de 1 a 5% é moderado e quem tem de 5 a 40% é considerado leve. Outra coisa que é importante a gente falar sobre a meia-vida do fator é sobre quando a gente aplica a medicação, quando a gente aplica o fator para poder fazer o tratamento, nós temos o seguinte, nós temos o aumento da concentração do fator na nossa circulação e conforme o tempo passa, essa quantidade de fator diminui até chegar a um ponto onde a gente não tem mais a quantidade de fator que a gente aplicou, a gente fica só com aquilo que o nosso próprio corpo produz. Vamos olhar esse gráfico daqui, que vai ficar mais fácil para a gente entender. Nós temos aqui, então, um gráfico que explica a profilaxia. A gente vai considerar que é uma pessoa que tem hemofilia grave. Ela tem 0,9% de fator, então a gente já viu, né? Quem tem menos de 1% é grave. E essa pessoa ela vai aplicar a profilaxia 8 horas da manhã. Então vamos lembrar desse horário aqui. 8 horas da manhã, ela aplicou o fator da profilaxia. Ela aplicou o fator numa determinada quantidade que faz com que a quantidade de fator aumente para 40%. Tá? Então, esse aqui é um exemplo que foi criado. Né? Cada pessoa vai tomar o fator numa dose. Para essa pessoa daqui, para o peso dela, para a gravidade que ela tem, para a quantidade de fator que ela tomou, foi aumentado para 40%. E a gente já sabe também que, conforme o tempo passa, essa quantidade de fator vai diminuir. Então, nós temos o seguinte. Ela tomou o fator 8 horas da manhã. Às 2 horas da tarde, a quantidade de fator baixou para 30%. Às 8 horas da noite, o fator abaixou para 20%. Então, agora nós temos algo interessante. Vamos ver o seguinte. Quando ela tomou o fator, a quantidade aumentou para 40%. Passou, então, isso foi 8 horas da manhã, passaram-se 12 horas, ou seja, 8 horas da noite, quanto de fator que ela tem? Ela tem 20%. 20 é metade de 40. E a gente chegou num valor que de vez em quando a gente ouve falar, que é a meia-vida do fator. O que significa meia-vida? É o tempo que demora para que a quantidade de fator do nosso organismo diminua para metade daquilo que a gente aplicou. Nada mais é do que essa pessoa, 8 horas da manhã, aplicou o fator, a quantidade de fator aumentou para 40%. 8 horas da noite, ou seja, 12 horas depois, a quantidade de fator caiu para 20%, metade, meia-vida do fator. Ou seja, no organismo dessa pessoa, a meia-vida do fator é de 12 horas. Ok? Isso muda. Cada pessoa tem uma meia-vida. Por exemplo, tem pessoas onde a meia-vida do fator é de 10 horas. O que significa isso? Significa que 10 horas após a pessoa ter tomado a medicação, a quantidade de fator diminui a metade. Tem pessoas onde a meia-vida é de 8 horas. Significa que 8 horas após tomar a medicação, a quantidade de fator diminui pela metade. O que isso implica? Qual é o raciocínio disso? Quanto maior for a meia-vida do organismo daquela pessoa, mais tempo a medicação vai ficar no organismo. Quanto menor for a meia-vida, menos tempo vai ficar no organismo. O nosso hematologista utiliza esses valores para fazer um cálculo da dose no exame que é chamado de farmacocinética. Então, baseado nesses valores,
o médico ele consegue ter uma ideia muito mais próxima daquela dose que é mais adequada para uma pessoa. Porque nós sabemos que o tratamento mais adequado é aquele que atinge as necessidades de cada um. Então, tem pessoas que vão precisar de uma quantidade maior de fator para ter uma resposta, para parar de sangrar. Tem pessoas que vão precisar de uma quantidade menor de fator para ter uma mesma resposta satisfatória, para não ter mais sangramento. O que a gente sabe é que na profilaxia, o número de sangramentos precisa ser extremamente reduzidos, porque esse é o objetivo da profilaxia. Infundir o fator, aplicar o fator em horários que antecedam a presença dos sangramentos. Então, isso que é meia-vida. Né? Quanto tempo que o fator demora para reduzir a metade depois que ele é aplicado? Né? Em algumas pessoas são 12 horas, algumas pessoas são 9, algumas pessoas são mais, algumas pessoas são 13 horas. Quanto maior for essa meia-vida, mais tempo o fator dura no organismo. E o médico hematologista utiliza esses valores para calcular a melhor dose. Tá? Então, é um ponto de início muito importante. Lembrando também que na profilaxia não pode ter sangramentos, então a clínica também é bastante importante. Né? Por isso que a gente precisa sempre entrar em contato com o nosso médico hematologista para dizer, olha, eu tive tal sangramento ou não estou tendo sangramento, isso aqui está funcionando muito bem. Então, entre em contato com o hematologista, com o enfermeiro, com a equipe multidisciplinar do seu hemocentro, se possuir. Mas o importante é sempre a gente relatar aquilo que nós estamos tendo no nosso organismo. Tá? É extremamente importante essas coisas. Então, isso é a meia-vida do fator e é utilizado através de um exame, esse cálculo é feito através de um exame laboratorial para saber se são 12 horas, 10 horas, isso é feito no laboratório. Né? Então, colhe-se o nosso sangue, aplica o fator no determinado horário e assim o médico consegue ter dados que são bastante importantes para verificar se aquela profilaxia, se aquela dose da profilaxia vai ser bem adequada para o nosso organismo ou se vai ser necessário aumentar a quantidade de fator. Ok? Siga os próximos vídeos, que nós vamos continuar falando sobre profilaxia, numa série que está bem legal, tá? Passos para a profilaxia. Então, se liga aí e continua assistindo a gente. Abraço!